Você tem prédios que às vezes não tem computadores, que não tem uma máquina de xerox, você fala em detector de metais, assim, exige um orçamento, né? Está preparado? E de onde sairia? Eu acredito que sejam verbas do próprio Poder Judiciário Estadual, sem prejuízo de um incentivo ou de alguma ajuda, algum auxílio que possa advir da União, como existem programas já específicos da União, por exemplo, para financiamento da construção de presídios nos estados, pode existir, por exemplo, uma linha de financiamento da União para equipamento dos fóruns. Não há nada que impeça isso. A celebração de convênios, como o PRONASSE, como outros convênios que nós vemos na área de execução penal, pode ser transferido também para essa questão da segurança institucional. Dr. Aurélio, dentro das polícias, houve alguma modificação na maneira de agir após esse caso da juíza assassinada no Rio de Janeiro? Olha, eu não posso falar em nome de outras polícias, né? Estou aqui representando a Polícia Federal. Nós já temos, assim, um procedimento interno quando nós detectamos esse tipo de ameaça. Né? Como providência primeira que eu te disse, né? É neutralizar aquela situação. E, em seguida, fazer a investigação do fato, né? E também alimentar os nossos setores de inteligência para que essa informação possa ser difundida entre os órgãos que compõem o Sistema Brasileiro de Inteligência, o famoso SISBIM. Uhum. E nós estamos também discutindo aí um termo de cooperação técnica a ser apresentado ao Conselho Nacional de Justiça, no sentido de se dar uma atenção especial à segurança dos magistrados federais. Então, a nossa proposta é que nós assinemos esse termo de cooperação técnica no espaço de tempo mais curto possível e que já possamos iniciar a capacitação desses agentes de segurança. Está sendo discutida também, né, uma alteração na legislação no sentido de ser concedido o porte de arma aos agentes responsáveis pela segurança dos magistrados federais. Hoje não há? Não há. A legislação não contempla, né, um porte de arma funcional aos agentes de segurança. Eles, perante a legislação, a lei em vigor, são considerados como cidadãos comuns para efeito da expedição do porte de arma. Isso é importantíssimo. Isso é uma medida essencial. Quando se fala, na verdade, num primeiro ataque ou numa primeira proteção ao magistrado feito por um corpo de segurança do próprio tribunal, não se pode conceber, por exemplo, que a autoridade que está sendo escoltada tenha porte legal, como é o caso dos juízes, que tem um porte legal de arma, e os escoltantes dele, as pessoas que são responsáveis pela sua segurança... Ele vai fazer a proteção da sua segurança, né? É verdade. Os magistrados fora da área criminal também passam pelo mesmo tipo de problema de ameaça, por exemplo, dos TREs? Sem dúvida. Os magistrados, inclusive em varas cíveis, em varas de família, em juizados especiais, estão diariamente submetidos a situações de risco também. A situações de confronto. Muitas vezes se está julgando uma causa que o interesse econômico é gigantesco. Então, quando se mexe muitas vezes com interesses econômicos, as pessoas que estão tendo seus interesses não atendidos, não hesitam em querer pressionar, em querer, de alguma forma, influenciar na decisão judicial, inclusive por ameaças. Então, por isso que essas medidas, elas são prioritárias, hoje em dia, emergenciais para a questão criminal, mas elas versam sobre uma política para toda a magistratura, para todos os fóruns, para todos os prédios do Poder Judiciário. Então, nós temos que, sem descurar da segurança dos juízes cíveis e juízes de família, proteger imediatamente e trazer lá um aparato imediato para os juízes que estão sob ameaça, mas também cuidar da segurança preventiva dos juízes nas outras esferas de competência. Agora, muitas dessas ameaças devem ser blefes com a intenção de intimidar o juiz, não é? Talvez por esses casos alguns juízes nem levem a sério, que deve ser um grande risco, não é? Essa avaliação, ela tem que ser feita por especialistas. A gente não pode subestimar nenhuma ameaça, até porque uma simples ameaça a um poder constituído já é um fato gravíssimo. Né? Não existe uma ameaça que não seja grave quando ela é cometida contra um agente público, contra um juiz, contra um membro de poder. Então isso já demonstra uma ousadia fora do normal, ainda que ela não se concretize numa ação criminosa. Mas a ameaça por si já tem que ser coibida, porque o que não se pode tolerar é que se tenha uma ameaça a um poder constituído do Estado, ou que se busque influenciar na decisão de um juiz, que tem que ser uma decisão isenta e equilibrada, através de uma pressão ou através de uma ameaça. Isso é absolutamente inadmissível e isso mina o Estado democrático de direito. Essas escoltas são autorizadas também quando o juiz sofre uma ameaça, não por estar exercendo o seu cargo, por exemplo, porque foi assaltado enquanto ele estava
como cidadão? Como é que é visto isso? Como é que se faz a diferenciação de que aquela ameaça partiu para o cidadão ou partiu para o juiz no exercício da profissão? Por uma questão legal, a Polícia Federal ela presta segurança aos magistrados federais, desde que, no primeiro momento, né, haja um nexo de causalidade entre o exercício da função dele de magistrado federal e a ameaça que ele está recebendo. Às vezes isso não fica muito próximo, por exemplo, você não sabe se a juíza que foi assassinada era uma tentativa de sequestro relâmpago. Não se sabe, pelo fato dela ser juíza. E como se define isso? Esse juízo de valor assim, preliminar é muito difícil de ser feito. Então, no caso concreto da juíza lá do Rio de Janeiro, né, nós temos que esperar a conclusão da investigação para ver se realmente o fato decorreu do exercício da atividade dela como magistrada ou se por um motivo outro qualquer. Mas, a princípio, toda informação de ameaça é analisada. Sem dúvida alguma. Bom, torcemos que para muito breve, para já, haja uma mudança nesse quadro no Brasil. Eu gostaria de agradecer muito a presença dos senhores aqui no programa Fórum. Também a você de casa que nos acompanha sempre. Se quiser participar de uma forma mais direta, você pode mandar um e-mail para a gente, fórum@stf.jus.br. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.